Olá meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança, meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra profética para a sua vida, que está em Lucas 18:14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. A parábola do publicano e do pecador. Vamos aprender algumas coisas com o fariseu e com o publicano. Primeiro vamos falar um pouquinho do fariseu. O fariseu era considerado pela sociedade um homem culto, inteligente, sábio, intelectual, um homem de Deus, um homem espiritual. Porém, nós sabemos o que Jesus descreveu a respeito dos fariseus. Ele disse que os fariseus eram semelhantes a sepulcros caiados, ou seja, adornados por fora, belos por fora, mas por dentro era uma podridão, só ossos. É como aquele ditado popular: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Eles tinham somente um rótulo, era uma falsa espiritualidade, era uma falsa religiosidade, como está relatado em 2 Timóteo 3,5, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Dos tais, aparta-te. Então, Jesus deixou bem claro, mostrou quem eram os fariseus, só que a sociedade invertia isso, considerava eles homens de Deus. E o publicano, ele não era considerado pela sociedade, porque ele era o quê? Um cobrador de impostos. Mas vamos falar um pouco do fariseu primeiro. Você vê que ele entra na presença de Deus, de pé, para ser visto, e ele ora alto para ser ouvido pelos homens. Não importa o quão religioso você seja, se você não entrar na presença de Deus, na humilhação, você vai ser humilhado por Deus. É só nós prestarmos atenção em 2 Crônicas 7,14, a receita de Deus para a nossa vida. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Joel 2,12, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com prantos, e rasgai o vosso coração, mas não rasgai as vossas vestes. O povo judeu rasgava as vestes, era religiosidade, Deus queria um coração quebrantado. Dessa forma nós podemos perceber que a única maneira que nós temos de não sermos confrontados por Deus pela nossa soberba, pela nossa prepotência, a nossa arrogância, a nossa altivez de espírito é se humilhando na sua presença. Ele é o Criador. Se você se lembra de 2 Crônicas 12,7, em que Roboão e os príncipes de Judá estavam no aperto, no apuro, na peleja, perdendo a guerra, eles estavam com uma aliança quebrada com o Senhor. Um profeta se levanta, exorta eles se arrependem e se humilham. Aí em 2 Crônicas 12,7 você pode contemplar escrito lá: humilharam-se e não os destruirei. Olha como a humilhação é importante. Quando eles se humilharam, Deus não efetuou juízo. Quantos cristãos estão destruídos espiritualmente na área financeira, destruídos espiritualmente na área sentimental, destruídos espiritualmente na área material, porque não se humilham. Está escrito em Provérbios 16:18 que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Está escrito em Provérbios 18:12, antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da humildade, e diante da honra, vai a humildade. Preste atenção no que foi dito aqui. Diante da honra, vai a humildade. Ou seja, quer ser honrado? Seja humilde. Tem pessoas que não têm humildade, não querem se quebrantar, não querem se humilhar, só querem a vitória, só querem a bênção. Então aqui nós vemos que o fariseu que ora de pé para ser visto e ora alto para ser ouvido pelos homens é humilhado por Deus. Só que a sua humilhação não foi pública, a sua humilhação foi silenciosa. Porque a forma de Deus humilhar o fariseu foi apenas não ouvindo
não recebendo e não considerando a sua oração. Então as pessoas que estavam no templo viram ele de pé, ouviram a sua oração, que foi pronunciada em alta voz, mas não viram a sua humilhação, porque a humilhação do Senhor foi silenciosa. Ele somente não considerou a sua oração. Ele não recebeu a sua oração. Vamos falar um pouquinho agora do publicano. Não importa o quão rejeitado e desprezado você seja pela sociedade, se você entrar na presença de Deus com humildade, você vai ser exaltado por Deus. Como que ele entrou na presença de Deus? Quietinho, lá no canto, falando baixinho, batendo no peito, sabe? Ele se humilhou. Ele entrou na presença de Deus, então, com sabedoria. E ele foi exaltado. E como que foi a exaltação do publicano? Também foi anônima. A exaltação dele também não foi vista pelas pessoas que estavam no templo. Porque a forma de Deus exaltar ele foi essa: ouvindo a sua oração, recebendo a sua oração, considerando a sua oração e aplaudindo a sua oração. Isso quer dizer que as pessoas que estavam no templo viram ele lá no cantinho, batendo no peito, falando baixinho, chorando, se quebrantando, dizendo que era um pecador, mas não viram a sua exaltação. Dá para você compreender? Porque Deus exaltou ele no silêncio também. Deus exaltou ele considerando a sua oração somente, dizendo: eu ouvi a sua oração, apreciei a sua oração. Nós podemos aprender muito com isso. Está havendo um grande mover no templo. O publicano e o fariseu estão orando, e há pessoas dentro do templo. Porque o fariseu gostava de orar de pé para ser visto e orava alto para ser ouvido. E se ele orou de pé, e se ele orou alto, é porque tinham pessoas no templo. Ele queria se aparecer e ser visto. Ele queria impressionar. E qual a revelação que nós temos aqui? O fogo não caiu do céu. Não houve línguas estranhas. Não houve pessoas falando em mistério. Não houve pessoas disparando para lá e para cá. Não houve arrebatamento de sentidos. Não houve pulos. Não houve pessoas caindo no espírito. Não houve movimento espiritual. Porém, o Senhor estava presente, fazendo a obra no silêncio. Quantas pessoas só creem que Deus está na congregação, Deus só está no templo quando há um mover espiritual, quando há barulho, quando há movimentação. E o que nós aprendemos aqui, às vezes, Deus opera no templo de uma forma tão profunda que está fora do nosso alcance. Ele opera coisas que são imperceptíveis a nós, e nós temos que entender isso. Olha o mover que estava tendo no templo, tudo no silêncio. Deus, no silêncio, considera a oração de um e despreza a oração de outro. Deus estava trabalhando naquele lugar, então. Olha só o que nós aprendemos aqui, muito mais ainda. Depois da oração, tudo foi invertido por Deus. Porém, o fariseu continuou sendo admirado, aclamado, aplaudido. E o publicano continuou de alguma forma sendo rejeitado e desprezado. No mundo espiritual houve uma inversão. Porém, no mundo físico continua a mesma coisa. Hoje está havendo uma inversão de valores muito grande, não só dentro da igreja, em todo o mundo. Pessoas que não têm a Deus são aplaudidas, aclamadas, bem vistas, são admiradas, são exaltadas, que é o caso do fariseu. O fariseu era um religioso, só tinha obras. E pessoas que têm Deus são humilhadas, rejeitadas e deixadas para trás. Quem sabe você pode estar vivendo esse cenário. Você tem Deus, você tem unção, você tem o Espírito, você tem promessas, você tem revelações, você tem visões, você tem sonhos. Você está até sendo bem sucedido aqui na terra, mas você é rejeitado. E existem aqueles cristãos que não têm Deus. São só intelectuais, só têm inteligência humana, só têm dinheiro. Estão sendo aplaudidos,
estão sendo bem vistos, estão sendo admirados. Veja a forma como o fariseu entra na presença de Deus, de pé, empinado, falando alto para ser ouvido. Ele só fala da sua grandeza, dos seus feitos, das suas obras. Ele só fala do seu potencial, da sua inteligência. Ele em momento algum se arrepende. Ele em momento algum se humilha. Ele em momento algum pede perdão. Ele só fala do seu potencial. E está escrito em Efésios 2,8: sois salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então eu não preciso de obras para ser salvo, porque a maior obra que tinha que ser feita já foi feita. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Já foi feita a obra. Já foi pago. O sacrifício foi feito. Então eu tenho apenas que aceitar Ele e seguir a Ele. É claro que, sendo seguidor de Cristo, eu vou querer fazer a obra de Deus. Mas a obra que eu faço não pode me salvar. Porque a obra que tinha que ser feita, a maior de todas, já foi feita. A morte dele na cruz do Calvário já foi feita, então é de graça. Basta aceitar Jesus Cristo e você é salvo. E olha só o que acontece com o publicano. Ele está dentro do templo, ele está se quebrantando, orando, falando: sou pecador, sou inútil, tem misericórdia, olha por mim, tem misericórdia de mim. Ele não fala das suas obras, ele fala das suas invirtudes, dos seus defeitos, das suas falhas, e por isso ele sai justificado. Por isso que está escrito em Salmo 51:17: é um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não desprezou o coração dele, por isso ele foi exaltado, anonimamente, mas foi. E o fariseu, anonimamente, foi humilhado. Ninguém viu isso, nem a humilhação, nem a exaltação, mas Deus trabalhou no templo. O fogo não caiu, mas Deus trabalhou. Não houve movimento espiritual, mas Deus trabalhou. Não houve línguas estranhas, mas Deus trabalhou. Um sobrenatural aconteceu naquele lugar. Deus inverteu algo no mundo espiritual. Deus fez a diferença no mundo espiritual. E Deus deu a vitória para aquele que se humilhou. Fique com essa mensagem.